Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13 ao versículo 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. O título desta mensagem é O Cidadão Cristão. Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome de Jesus. O nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória, como também o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. O cidadão cristão. Muitas pessoas se consideram cristão, se consideram ser um cristão por fazer parte de uma religião, por ter os seus nomes escritos nos livros da sua religião. Ele todos os dias ou todas as semanas frequenta aquela igreja, aquela religião. Então ele mantém aquela vida religiosa. Mas quero dizer aos meus ouvintes, pelo fato de você ter o teu nome escrito no livro da sua religião, ou ser um frequentador da sua religião, não significa que você é um cristão. Ser cristão
significa ser seguidor de Jesus. Ser cristão significa ser discípulo de Jesus. Ser cristão significa já ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Viver em novidade de vida. Ser um servo de Deus autêntico. E não apenas fazer parte de uma religião ou frequentar uma religião cotidianamente ou uma vez por semana. Eu agradeço ao meu Deus, porque hoje considero-me um homem cristão. Me tornei um seguidor de Jesus. Me tornei um discípulo de Jesus. Tomei a decisão na minha vida de seguir os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão, o cidadão cristão, ele deve ter uma boa convivência com aqueles que o cercam. Ele deve ter uma boa convivência com seus vizinhos, com seus irmãos na fé, com o seu próximo, com aqueles com os quais ele trabalha. O cidadão cristão, ele deve ser uma luz, deve se comportar como uma luz, como um astro, e não apenas frequentar uma igreja ou fazer parte de uma religião. E eu pergunto, como está a sua convivência com o próximo? Como está a sua convivência com seus irmãos? É uma pergunta que eu faço para uma reflexão. É necessário refletirmos qual o nosso comportamento, qual a nossa atitude diante da sociedade da qual nós vivemos. Será que nós estamos andando no Espírito, vivendo em Espírito, se submetendo à vontade do Espírito Santo? Será que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Será que estamos dando um bom testemunho? Um testemunho santo, honesto, sincero e irrepreensível diante de todos? O cidadão cristão, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele deve ter um comportamento e atitude diferente daqueles que não são. Deve ter o comportamento daqueles que apenas frequentam a religião. O cidadão cristão, ele tem que ter um testemunho santo, justo, sincero, íntegro, irrepreensível. Porque o seu mestre, Jesus Cristo, quando habitou aqui na terra, deu um testemunho santo, agradável ao Senhor nosso Deus. Então, como discípulo de Jesus, o cidadão cristão deva ter Jesus como padrão da sua vida, como exemplo para a sua vida. O cidadão cristão, ele precisa ter as marcas de Jesus no seu comportamento. Amar ao próximo, amar os seus irmãos, ser uma pessoa servidora, estar sempre disposto a estender a mão para ajudar o pobre, o necessitado, o faminto, o sedento, ser solidário. O cidadão cristão, ele tem um comportamento diferente. Ele tem um comportamento distinto daqueles que apenas têm a capa da religião. Porém,
não pratica os ensinamentos de Jesus. Eu quero dizer aos meus ouvintes e aos meus amigos, se você já é um cidadão cristão, evite as obras da carne. Evite as obras da carne na sua vida. As obras da carne são a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Evite, meu caro amigo, meu caro irmão, evite de praticar estas coisas. Porque o que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. As obras da carne não combinam com o cidadão cristão. O cidadão cristão, ele precisa ser cheio do fruto do Espírito Santo, que vou mencionar mais uma vez: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Estes frutos do Espírito deva existir, permanecer na vida do cidadão cristão. Porque o cidadão cristão é aquele que tem o Espírito de Cristo na sua vida. É aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida. O cidadão cristão, ele tem uma cidadania celestial. A Constituição do nosso país fala da cidadania. Mas nós também temos uma outra cidadania. Que a Constituição maior que as Sagradas Escrituras diz que a nossa cidadania, ela é celestial. Vivemos aqui na terra, mas a nossa cidadania é celestial. Pela Bíblia Sagrada, todo aquele que recebeu Deus como seu Pai Celestial e recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele tem o seu nome escrito no livro do Senhor que está no céu. Então a cidadania dele é celestial. Ele é um cidadão dos céus no meio desta sociedade. E como cidadão do céu, ele precisa brilhar. Como cidadão do céu, ele precisa ter um testemunho santo, agradável ao Senhor nosso Deus. Para que as pessoas que não conhecem a Jesus possam olhar para o testemunho do cidadão cristão e ver a semelhança de Jesus na vida dele. A semelhança do testemunho da palavra de Deus na vida dele, ou na vida dela. Louvado seja o Senhor nosso Deus. No mundo em que vivemos, temos muitos cidadãos cristãos e cidadãs cristãs. Mas também existe ainda aqueles que não se tornaram cidadãos cristãos, nem cidadãs cristãs. O cidadão cristão, assim como deve fugir das obras da carne, deve também se afastar da cobiça, da vanglória, da presunção, do orgulho, da arrogância e da ostentação. O cidadão cristão, ele precisa ter uma vida simples, humilde, sempre disposto a servir, sempre disposto a estender a mão para ajudar
abençoar alguém e praticar ações e obras que agradem ao Senhor nosso Deus. E que as pessoas venham glorificar o nome do Senhor pelas manifestações do Espírito Santo na vida do cristão. O cidadão cristão. Eu convido a você que está me ouvindo. Você quer se tornar um cidadão cristão? Uma cidadã cristã? Se você já é um cidadão cristão ou uma cidadã cristã, persevere na doutrina do Senhor. Persevere na doutrina de Jesus, seguindo a Jesus. Perseverando firmemente como discípulo de Jesus aqui nesta terra, aguardando a vinda do Senhor. Mas se você que está me ouvindo ainda não é um cidadão cristão, ou uma cidadã cristã, eu te convido, receba Deus como seu Pai Celestial pela fé. Receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Redentor. Se você tomar esta atitude voluntariamente, esta decisão santa, você se tornará um cidadão cristão, uma cidadã cristã, com a certeza que Deus lhe perdoará, que Jesus lhe salvará, e tu terás a esperança de vida eterna. A palavra de Deus nos promete uma nova pátria. Moramos aqui neste país, Brasil, mas estamos de olhos fitos na nova pátria, que está nos céus. Para lá iremos no dia que o Senhor nos chamar desta terra para a vida eterna. Meu amigo, se torne um cidadão cristão. A Sagrada Escritura diz que não há nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus. Para aqueles que perseveram em ser discípulos de Jesus, não há condenação para ele e nem para ela. Os pecados deles ou delas são perdoados, porque o perdão vem de Deus por meio de Jesus, para perdoar os nossos pecados. E diz a Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Seja um cidadão cristão, se torne uma cidadã cristã, e se você já é, continue firme, servindo a Deus, servindo a Jesus em espírito e em verdade. Eu vou encerrar esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por este momento. Estou anunciando a tua palavra, falando sobre o cidadão cristão. Senhor meu Deus, convence os corações dos meus ouvintes, para que aqueles que já são cidadãos cristãos ou cidadãs cristãs perseverem na doutrina do Senhor para sempre. Mas, Senhor nosso Deus, aqueles que ainda não são cidadãos cristãos, nem cidadãs cristãs segundo as Sagradas Escrituras, ilumine o coração deles e delas, para que eles se tornem cidadãos cristãos, tendo o Senhor como Pai Celestial deles, e tendo Jesus Cristo, teu Filho, como Salvador da vida deles e delas. E eles se tornem, segundo a Sagrada Escritura, discípulos de Jesus, servos do Senhor, para ser salvos e salvos para sempre. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.